Bom dia, pessoal. Estamos dando alguns minutinhos, porque eu sei que tem gente que ainda está tentando entrar. A gente está compartilhando também um novo link para quem estava tendo, de repente, alguma dificuldade. Bom, gente, antes da gente iniciar de fato, só queria aproveitar para já agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer a Bloomberg e o WRI Brasil que estão nos apoiando e compartilhando os seus conhecimentos conosco nesse webinar. E trazer que o formato de webinar é assim mesmo. Então, algumas pessoas, né, só quem apresenta vai ter acesso à câmera e ao microfone, né, e quem estava organizando o evento, mas a grande maioria das pessoas realmente não vai ter acesso à câmera e microfone, mas o chat está aberto para todo mundo. E a gente vai ficar de olho no chat também para entender as participações. Se tiver alguma dúvida, a gente está aqui de olho durante o nosso webinar. Bom, então eu vou iniciando o nosso webinar, primeiro agradecendo, então, a presença de todas as pessoas aqui presentes, né? Agradecer especialmente aos apresentadores Mariana, Matheus, o segundo e o Edson, que vão compartilhar conosco alguns conhecimentos, alguns dados, evidências e proposições, então isso é muito importante. No nome deles, eu estou agradecendo a iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global, que hoje está aqui também com a Paula, que é a coordenadora local, e com o Diogo, que eu também já vi por aí, que é o coordenador geral da iniciativa para a cidade de Campinas, né?
E agradecer também o WRI Brasil e o WRI Internacional, que têm nos apoiado muito, não só nos temas de segurança viária, né, e trazendo muitas contribuições para a gente pensar a mobilidade urbana de Campinas e trazer inovação e também procurar novas soluções. A questão da motocicleta, gente, é uma questão que nos preocupa há anos, né? A nossa cidade não é muito diferente de outras cidades brasileiras. Apesar da gente ter tido, nesse ano de 2026 em especial, a gente tem alcançado reduções, né, históricas de mortes no trânsito, e a gente precisa celebrar isso, mas a gente sabe que ainda tem um longo caminho e muitos desafios pela frente, né? Então, quando nós estávamos trazendo um pouco de fofoca de bastidores, né? Quando nós estávamos preparando o tema de motocicletas para o Observatório Municipal de Trânsito, né? Que é o órgão que pensa a segurança viária em Campinas, de forma intersetorial e de forma integrada. Quando a gente estava discutindo isso, veio essa ideia da gente aprofundar essa discussão, né? Na Semana do Motociclista. E é por isso que nós hoje estamos trazendo esse webinar, que a gente entende que é uma oportunidade de formação, de capacitação e de reflexão sobre o tema. Nós estamos na Semana do Motociclista, a Semana do Motociclista começou ontem no com uma blitz para motociclistas, né, conversando diretamente com o usuário. A gente tem essa ação de hoje que a gente entende que é uma ação para técnicos, gestores e pessoas que querem pensar na motocicleta, né, e sobre como trazer soluções para esse meio de deslocamento de uma forma geral. Mas a gente tem ações que vão até dia 2 de agosto, então quem quiser fica de olho nas redes sociais da INDEC, no site da INDEC vai ter a programação completa da Semana do Motociclista. Então, estão todos convidados a participar das nossas atividades. Essa ação, assim como toda a Semana do Motociclista, é uma ação que está sendo feita em conjunto pela Gerência de Educação para a Mobilidade Urbana, que hoje é quem é responsável pela Escola Pública de Mobilidade Urbana de Campinas, pela Gerência de Desenvolvimento Humano e Institucional e também pela Gerência de Comunicação. Então, já feitos os devidos agradecimentos, né, explicando um pouco por que estamos aqui hoje, eu queria convidar a Mariana Novaski, ela é coordenadora de dados da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária, da Segurança Viária Global, para fazer a sua apresentação. Obrigada, Mari. Bom dia a todos. Obrigada, Mário, pelas apresentações. Obrigada pelo convite, né? A gente agradece aí a INDEC, né, nessa parceria, agradece o convite por estar aqui nesse evento tão importante, né, na Semana do Motociclista, um problema da sinistralidade no trânsito do motociclista que já há muitos anos vem nos preocupando gravemente, né? E aí eu vou compartilhar minha tela, vou mostrar alguns números que vocês vão, imagino que todos aqui presentes, né, nesse webinário estejam cientes, né, da gravidade do problema, mas eu acho que é sempre importante a gente olhar os números, olhar especificamente o que está acontecendo para a gente ter uma maior dimensão, né, da gravidade desse problema de saúde pública. Bom, então, vou falar sobre os dados nacionais, né, do panorama da mortalidade de motociclistas no Brasil. Primeiro que, acho que já trazer esse número, não sei se todos estão cientes, né, da grandeza, né, do tamanho do problema do que a gente está falando, mas pelos dados do DataSUS, em 2024, né, que é a última atualização de informação que a gente tem no DataSUS, a gente tem registrado 15.500 ocupantes de motocicleta mortos, né? Majoritariamente são os condutores de motocicleta, mas a gente também vem identificando, né, problema com os passageiros de motocicleta também. Isso representa 43 mortes por dia em sinistros de trânsito. Quer dizer, são pessoas que saem de casa para realizar suas atividades, para trabalhar, enfim, para executar, né, o seu dia e simplesmente não voltam para casa, né? 43 por dia. Então, a gente está falando só de ocupantes de motocicleta. A gente não está nem falando de outros usuários. E a gente vem observando que o aumento da gravidade desse problema, né? O que a gente vê a cada ano, a cada dia, esses números subindo.
né? Então, entre 2022 e 2024, né, nesse curto período de tempo, a gente teve um aumento de 28% da mortalidade de ocupantes de motocicleta, né? Então, a gente está vendo, assim, realmente é um problema gigantesco que a gente precisa endereçar. E só para vocês terem uma dimensão maior, esse problema não tinha essa gravidade há 20, né, 20, 30 anos atrás, né, trazendo essa série histórica desde os anos 2000, ali da taxa de mortalidade no trânsito, a gente tinha, né, considerando mortes a cada 100 mil habitantes, um número próximo, abaixo de dois, né, dois ocupantes de motocicleta mortos a cada 100 mil habitantes. E esse número, que é essa curva aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas é esse ponto tracejado, né, com ponto e traço. E é uma curva que, desde os anos 2000, tem uma inclinação absurda, né? E chega em 2010, que quando entra a primeira década da segurança viária, para endereçar o problema da mortalidade no trânsito, da sinistralidade no trânsito, já em patamares muito altos. E eu gosto muito desse gráfico porque a gente olha os outros usuários e vê que o comportamento ele não é o mesmo, né? Então, para a gente ver a gravidade do problema do motociclista e quanto ele foi crescendo exponencialmente, praticamente, né, ao longo dos anos. Se a gente olha, por exemplo, o pedestre, que é essa linha azul, eu estava num patamar bastante alto, mas que com essas políticas, né, da primeira e da segunda década de segurança viária, é um problema que vem sendo endereçado ainda muito grave, né, o problema do atropelamento e morte de pedestres, mas que a gente vem conseguindo melhorar, né, essa situação. Trazendo especificamente, né, a série histórica de 2010, que é quando entra a primeira década de segurança viária e a segunda década, para olhar mais detidamente a questão do motociclista, na primeira década, bom, voltando ao gráfico anterior, a gente já estava em patamares muito altos, né, que é essa curva rosa de ocupantes de motocicleta, né, então em 2010 a gente estava com quase 11 mil ocupantes de motocicleta mortos, né, por ano. Chega em 2020 com um aumento de 10%, né, então chega em 12 mil, mas com uma certa oscilação, né, de 12 mil, 11 mil, e esse problema, a gente vê uma intensificação, a gente teve uma intensificação lá atrás, e a gente vê novamente uma intensificação muito grave, muito preocupante de 2022 para frente, né, pós-pandemia, né, que é quando essa curva ela se acentua. Então, a gente teve só, né, nesse curto período de tempo esse aumento de 28% da mortalidade de ocupantes de motocicleta, né? E novamente, né, também, como a gente já mostrou no gráfico anterior, a questão do pedestre para trazer comparativamente com os outros usuários, então, assim, não é que todos os usuários estão morrendo igualmente no trânsito, né? E o pedestre, nessa primeira década de segurança viária, 2010, 2020, teve uma redução de 49%, ainda muito, precisamos caminhar muito, e teve esse aumento de 5% na segunda década, quer dizer, comportamento muito diferente entre os tipos de usuário. É a mesma coisa em relação a ocupantes de automóvel, né, que teve uma queda na primeira década de segurança viária e um aumento, um ligeiro aumento nesses 2 últimos anos, mas nenhum usuário com esse aumento expressivo como o ocupante de motocicleta. E para vocês, né, eu estou trazendo esses números para a gente entender a dimensão do problema. Em 1998, trazendo a proporção dos usuários mortos no trânsito, a gente tinha um problema majoritariamente com pedestres, né, com atropelamentos, com morte de pedestres. 66% das mortes no trânsito eram de pedestres, em 98. 2010, essa proporção de 66% caiu para 30% dos pedestres e foi aumentando, né, aumentando muito, de uma forma muito acelerada, o problema da motocicleta, né? Então, ele sai de 6%, passa a 33% e chega em 2024 em 48% dos usuários mortos no trânsito são ocupantes de motocicleta. E o pedestre cai, né? Pedestre, ocupantes de automóvel cai. Então,
E isso acontece em todas as regiões. A gente observa nas regiões do país, região Nordeste, Norte, Nordeste e Sudeste são as que tiveram os maiores aumentos entre 2022 e 2024, mas todas as regiões vêm observando aumento de mortalidade de ocupantes de motocicleta. Né? Na primeira década, a região Nordeste teve uma queda, né, uma queda, não, desculpa, um aumento de 24%, a região Sudeste uma queda de 3%, mas de 2022 para frente, todos os lugares observaram aumento em diferentes proporções. Isso está muito relacionado à produção de motocicletas, né? Então, esses dados da Abraciclo, trazendo desde os anos 70, né, 80, que a gente vê uma forte política de incentivo à produção, né, de incentivo à oferta, né? Então, incentivo fiscal à indústria, incentivo econômico à indústria de produção de motocicletas e um incentivo à demanda, né? Então, acesso ao crédito para aquisição, uma facilitação, né, para aquisição da motocicleta, né? Então, realmente uma política de estímulo ao uso da motocicleta. E a gente tem esse primeiro boom entre os anos 90, no começo dos anos 90 e 2008, que aumentou 24 vezes a produção de motocicleta, né? Ela chega em 2 milhões, assim, né, num pico, em 2008, de 2 milhões, de mais de 2 milhões de motocicletas produzidas naquele ano. Tem uma ligeira queda, mas a produção de motocicletas ela segue muito alta, né, em patamares muito, muito altos, em comparação com os anos 80, anos 90 e mesmo o começo dos anos 2000. E em 2024, né, o que a gente vem observando é também um aumento, não como 2008 ainda, mas um aumento muito grande de produção de motocicletas, né, o que também preocupa, né, quando a gente tem maior quantidade, uma frota, maior quantidade de produção de motocicletas, maior uso, a gente tem maior exposição ao risco. Né? E a gente se pergunta, bom, será que vem um segundo boom de motocicleta, né, de produção? Muito provavelmente sim, infelizmente, e a gente vem observando os reflexos disso, né, no aumento da mortalidade no trânsito, aumento de sinistralidade. Que é uma notícia, né, do ano passado, comecinho do ano passado, né, que é da Abraciclo, né, que estima essa alta de 7,5% na produção de motos, né, então já está chegando aí em 2 milhões de unidades produzidas por ano. E isso, obviamente, né, quando a gente tem uma produção maior de motocicletas, a gente tem também um aumento gigantesco da frota de motocicletas. Né? A gente tem aumento de produção, aumento de frota, a gente vai ter um aumento do uso, né, da circulação, do aumento de viagens de motocicleta no território. Então, a gente vê, comparando com os anos 1998, né, e 2024, a gente teve um aumento da frota de 12 vezes. E esse aumento ele não acontece assim, a gente olha para a frota dos outros tipos de veículo, automóveis, caminhão, ônibus. A frota total cresceu 5 vezes e a frota de motos cresceu 12 vezes, o que a gente vê é uma migração do uso mesmo, né, de outros modos de transporte para motocicleta. Trazendo aqui, eu já vou encerrar em breve, né, mas algumas informações de custos, né, então o custo de hospitalização, né, essa informação do estudo recente do Banco Mundial, o custo de hospitalização, bom, número de internações, né, são 229.927 internações, isso do dado de 2019, de ocupantes de motocicleta, com um custo que chega proporcionalmente, assim, representa 52% do custo de hospitalização, né, se a gente considera os outros em relação a todos os outros tipos de usuário, ou seja, só motocicleta é mais de 50%, né? Se a gente olha pedestre, ciclista, ocupante de carro, de ônibus, de automóvel, de van, a gente tem aí só de ocupante de moto um custo de 52%, né? Proporcionalmente. E também trazendo esse dado de indenizações, né? Esses dados são do DPVAT, na época que a gente ainda tinha, né? Contava com o seguro obrigatório do DPVAT, os dados de 2020. Eu acho muito interessante essa informação, que é número de indenizações pagas, né, por esse seguro, por morte, né, aos familiares dos ocupantes de motocicleta mortos, de 17.542 no ano de 2020, né, isso representa 52% das indenizações pagas por morte.
Mas se a gente olha o custo, né, o custo em assistência médica suplementar equivale a 3 vezes o número, né, das indenizações pagas por morte e 10 vezes o número de invalidez permanente, quer dizer, né, dos familiares e desses ocupantes de motocicletas que ficaram inválidos, 10 vezes o número de mortes, né, de indenizações pagas. Quer dizer, a gente tem números, não só o problema gravíssimo, né, dessa pessoa, né, esse indivíduo que falece prematuramente, né, num sinistro de trânsito, mas números muito altos, né, de pessoas jovens, homens jovens, ficando inválidos, permanentemente inválidos e precisando de assistência médica, e que isso implica também um custo altíssimo para o sistema de saúde. Bom, é isso, queria só trazer um panorama geral para abrir o webinário de hoje. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. É sempre importante a gente ter esse contexto geral, né? Porque políticas públicas que são efetivas, elas são baseadas sempre em dados e evidências, né? Então, esses são alguns dados, mas a Bloomberg tem trazido, né? A iniciativa Bloomberg tem trazido para o Brasil um olhar, inclusive, bem cuidadoso sobre essas políticas, e é por isso que eu convido agora o Matheus Humberto, que ele é professor da Escola Politécnica da USP, para falar sobre um estudo específico das evidências sobre uma solução que tem sido se popularizado nas cidades brasileiras. Bem-vindo, Matheus, pode falar. Obrigado, Marina. Bom dia a todas, a todos. Só gostaria de confirmar se conseguem ver minha apresentação. Eu estou vendo por aqui. Aparentemente deve estar tudo certo, qualquer coisa é só mencionar aí no chat. Então é isso. Bom dia, todo mundo. Eu venho aqui com a missão de representar um consórcio de pesquisa que buscou trazer algumas evidências, conforme a Marina já comentou, de uma nova sinalização experimental que vem sendo implementada em algumas cidades do Brasil, titulada Faixa Azul, em alguns lugares motofaixa, e que esses resultados são os mesmos de um seminário de janeiro desse ano, de um projeto que está fazendo 2 anos agora de duração, que buscou trazer algumas evidências em torno da segurança de motociclista a partir dessa faixa dedicada a motociclistas. Então, em primeiro lugar, o que nos motivou a conduzir esse estudo, em primeiro lugar, um tipo de sinalização que é nova no país e talvez no mundo. Aqui, na imagem superior, vocês conseguem ver a Avenida 23 de Maio, São Paulo. Para os que conhecem a capital paulista, conhecem muito provavelmente essa avenida, que foi a primeira, né, que foi implementada essa sinalização em janeiro de 22, e que, no princípio, era muito trazida essa imagem, né, das motofaixas do Sudeste Asiático, aqui especificamente o caso de uma motofaixa na Malásia, mas que dá para ver que tem diferenças muito gritantes. Em primeiro lugar, o comportamento no trânsito, que é muito difícil de capturar por meio dessa imagem, né? Mas em segundo, que é o mais evidente, que é uma faixa segregada. Então, o que é muito diferente dessa faixa que foi implementada aqui na cidade de São Paulo e em outros estados do Brasil, o que reforça essa necessidade de alguns cuidados metodológicos para a gente se analisar essa motofaixa que ainda não tem sido tão documentada na literatura. Além disso, é de se ressaltar que a cidade de São Paulo foi pioneira dessa sinalização, tem promovido uma narrativa de sucesso sobre intervenção. No caso, foi quando essa primeira faixa azul, ela completou 1 ano. Isso foi feita uma série de celebrações em torno das conquistas dessa faixa, ao ponto da Prefeitura de São Paulo ter excluído metas de redução de mortalidade no trânsito e colocado no lugar quilômetros de faixa azul, como se fosse um sinônimo de segurança viária. Isso, obviamente, não se restringe ao caso de São Paulo. Assim, o caso de São Paulo a gente tem observado, tem influenciado outros estados no Brasil e talvez na América Latina. Então, aqui é o caso da faixa azul de Salvador, mesmo do prefeito eleito de Fortaleza, na época dessa publicação ainda candidato, em que foram feitas várias promessas de campanha em torno da faixa azul, como esse instrumento quase que unânime e ubíquo de solução
da segurança de motociclistas. E antes de passar os resultados, que eu imagino que seja o aspecto central dessa apresentação, eu queria passar com vocês, de forma muito resumida, algumas complexidades, né? Da gente tentar encontrar uma solução sobre um problema. A gente resolveu para eles ficarem mais seguros, mas eles aproveitaram. Ah, boa. Obrigado, Michele. Alguns aspectos que trazem essa complexidade dessa solução, entre aspas, sobre um problema de mobilidade. Então, aqui eu trago um exemplo de um problema, né, quer dizer, de uma política de segurança viária que a gente fala de lei seca, né? E para isso, para a gente ver se esse instrumento realmente funcionou antes e depois de se implementar uma lei seca, a gente tem uma série de fatores a gente controlar, entre aspas, né? A gente não pode comparar lugares ou mesmo situações, momentos em que as condições de tráfego alteram, uma vez que quanto mais tráfego, mais sinistros e mais colisões a gente deve ter. Então, a gente não pode comparar um ambiente que tem exposições a condições de tráfego diferentes. Idem para comportamento humano, não posso comparar períodos fora de férias escolares com períodos de férias escolares, carnaval com período fora do carnaval, por exemplo. Né? Idem para condições climáticas e fatores econômicos. Né? Então, isso é muito complexo, né? Mas, em geral, esses fatores têm sido, né, ignorados, né, nas avaliações de segurança viária, e o resultado ele é todo atribuído a esse dito tratamento, seja aqui no caso da lei seca, ou seja no caso da faixa azul, aqui no município de São Paulo. Então, essa complexidade ela faz com que seja muito arriscado comparar de uma forma simplificada esse resultado de antes e depois, né? A gente fala, então, tudo o que aconteceu, de certo ou errado, ele é atribuído a um tratamento, a essa intervenção. Em especial para essas soluções que são ainda inéditas no mundo. Então, prosseguindo aqui com alguns cuidados metodológicos, né? E estamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos do estudo, né? Quais outros cuidados que a gente deve ter ao conduzir esse tipo de avaliação em segurança viária? Então, para além dessas condições de clima, tráfego, comportamento e economia que eu já citei, é importante também a gente ver se o nosso grupo está sendo tratado, ou pelo menos o conjunto de vias, de ambientes que a gente está analisando, se ele segue uma tendência diferente a que a cidade está encaminhando. Eu trago isso como exemplo da faixa azul, mas a gente pode transpor isso para vários outros exemplos da cidade. Imagine que eu estou avaliando a efetividade de um programa de lei seca e eu vejo que os sinistros ou as mortes do trânsito reduziram 20% após essa minha lei seca e considerando que ela está afetando de forma diferente o território da minha cidade. Mas eu analiso que os territórios que não têm lei seca, ou pelo menos os territórios, municípios, bairros, por exemplo, que não têm essa intervenção, também reduziram 20%. Então, eu começo a ter uma pulga atrás da orelha e falar, olha, talvez esse efeito seja por outros motivos, por conta das pessoas estarem conduzindo de uma forma mais cuidadosa por conta de legislações nacionais, por exemplo, né? ou por conta de fatores que não têm nada a ver com uma intervenção específica. Então, é por isso que é tão importante a gente ter uma tendência geral da cidade, que a gente chama de grupo de controle, o grupo de comparação, e a gente poder comparar isso com o grupo tratado. Então, para isso, a gente pode fazer um paralelo, né, com essa tendência geral da cidade, como se nada tivesse sido feito, para daí a gente poder calcular qual foi a redução efetiva dado ao tratamento que a gente fez. Então, é isso. Em resumo, né, quanto mais robusta for a nossa metodologia, melhor o resultado da avaliação e também conversando muito agora de volta, né, com a faixa azul, ter dados somente do ano anterior, ou em alguns municípios a gente tem visto até que tem sido dados da semana ou do mês anterior, ela não nos parece uma previsão boa o suficiente para a gente fazer uma análise robusta para se poder expandir essa infraestrutura para o restante da cidade, por exemplo. Né? E, por fim, também isso tem um fenômeno de regressão à média, né, que é um efeito matemático real, que a gente não pode ignorar quando a gente analisa sinistros de trânsito, que são fenômenos raros, né, e mais raros ainda são as mortes e lesões graves no trânsito, né, a gente não pode analisar só um mês, ou que seja um semestre. Né. Para a gente não incorrer no erro de, por exemplo, analisar esses períodos A e B, e falar, olha, foi um sucesso, teve uma grande redução do número de sinistros,
sendo que talvez essa foi uma oscilação natural, ou pelo menos do ponto de vista estatístico, ela era esperada, né? E, inclusive, pode acontecer, né, da gente analisar um período muito curto e também concluir que a infraestrutura foi um grande fracasso, sendo que, na verdade, talvez ela não tenha sido. Então, por isso é importante analisar esse perfil médio ao longo do tempo. Então, agora sim, conduzindo ao estudo, né, esse estudo teve como objetivo produzir essas evidências mais robustas, né, e contribuir para duas discussões. Em primeiro lugar, se a faixa azul ela é efetiva ou não, e efetiva ou não em qual fenômeno, eu já vou falar melhor para vocês. E, além disso, sobre essas formas de avaliar sinalizações de caráter experimental, como a faixa azul, como a conversão à direita, por exemplo, como o vermelho piscante de pedestre, por exemplo, em que poderiam ser implementados também esse tipo de sinalização. Este estudo, como comentei no início, aqui eu represento um consórcio, né? Eu sou professor na Escola Politécnica da USP, então eu atuei como coordenador desse estudo, né? Mas ele contou também com professores da Federal do Ceará, que tem uma expertise já de muitos anos na área de segurança viária, com pesquisadores do Instituto Cordial, no think tank que tem sede aqui em São Paulo, mas tem atuado em várias cidades do Brasil nessa área de segurança viária, inclusive, além da área de saúde pública, além da Vital Strategies, que atua como apoiadora do projeto, e também desenvolveu algumas análises em conjunto. Então, agora, a parte principal, como que a gente chegou nesses resultados, não posso deixar de mencionar os resultados separando os tipos de dados que foram coletados. Então, teve dados qualitativos e quantitativos, com isso a gente buscou melhorar a compreensão do fenômeno e melhor medir essas relações de causa e efeito. E a gente teve dois dados que coletamos em campo, foram as entrevistas com motofretistas, do lado qualitativo, e do lado quantitativo também coletamos em campo 32 horas de vídeos de drones, né, que a gente coletou em vias tratadas e não tratadas, eu já vou falar disso um pouco melhor. E a partir disso, dos dados do Infociga, né, organizados e processados pelo Detran de São Paulo, a gente fez um refinamento desse geoprocessamento, em colaboração com colegas do Detran, né, a partir do convênio que a Vital tem com o Detran, e com isso a gente também teve alguns achados relativamente aos sinistros de trânsito. E para isso, como eu comentei, para os drones, né, mas isso também ocorre para os sinistros, a gente comparou as vias da faixa azul com chamadas vias de comparação, e para isso a gente teve uma série de tratamentos estatísticos, né, para tentar buscar selecionar as melhores vias que fossem similares e não idênticas, né, às vias em que foram implementadas a faixa azul, para justamente a gente ter esse grupo de comparação, e a gente não poderia comparar uma via local com a 23 de maio, uma via que seja coletora com a venda dos bandeirantes, né? Então a gente tentou pegar um conjunto de vias que tivesse número de faixas parecido, largura do leito corroçável parecido, e a característica que talvez seja mais relevante, para além da hierarquia viária, né, só vias arteriais de trânsito rápido, também são vias em que quase a sua inteireza, né, de extensão tinha um canteiro central. Isso também é um aspecto importante para a gente tentar buscar o melhor grupo de controle ou de comparação possível. Então, agora, já segmentando por essas três partes, né, qualitativa, vou começar por ela e depois pelos dois aspectos quantitativos. A primeira delas é como a faixa azul é percebida pelos usuários mais frequentes, nesse caso, os motofretistas, os motociclistas empregadores. Para maiores detalhes de qualquer dessa parte do estudo, tem os artigos específicos no relatório final que eu vou mencionar no final. Essas entrevistas, foram cerca de 24 horas de entrevistas com motociclistas, a gente percebeu 4 aspectos que os próprios motociclistas relatam com relação à percepção de segurança, como se sentem percebidos devido à implantação da faixa azul. A primeira delas, o primeiro desses aspectos tem a ver com a visibilidade física, né, deles perceberem, né, que esse corredor materializado, né, que eles já faziam, né, sem a faixa azul, mas agora com a faixa azul eles têm um corredor que eles foi materializado. Isso tá bastante alinhado com a noção de pertencimento, né, que é algo que é muito relevante em políticas não só de mobilidade urbana como um todo, mas de segurança viária. Dele sentir, olha, finalmente eu tenho um espaço para chamar de meu, né? Tem uma faixa azul, né, para chamar de minha, tem faixa para automóvel, para bicicleta, para ônibus, mas nunca tem uma faixa para motociclista. Então, esse foi um aspecto também afetou de forma positiva essa percepção de segurança dos motociclistas. Mas, ao mesmo tempo, passando agora para os aspectos que talvez não sejam tão positivos, né, isso, do
ponto de vista de quem vê na velocidade da motocicleta como meio de produzir mais no trabalho, né, eles próprios relatam essa tendência a acelerar e ultrapassar quando tem liberdade. Então, tem esse homem, né, esse relato assim, a gente anda bastante rápido. Quando pega a faixa azul, dá para correr tranquilo. Isso não dá para desvincular da questão das condições laborais, obviamente, né? São trabalhadores que são pressionados, né, pelos algoritmos, né, dos aplicativos de entrega e longas jornadas de trabalho, de 10, 11 horas por dia, 6, 7 dias por semana. Então, em torno desses 4 temas, eu já vou voltar a eles daqui a pouco, mas isso, para um professor de uma escola de engenharia, né, para vários engenheiros que compuseram o consórcio, isso foi muito importante para a gente validar alguns achados que eu vou voltar no final, de se os modelos estatísticos e os vídeos de drone estavam alinhados com o que os próprios motociclistas percebiam sobre a segurança deles. Segundo aspecto, se a faixa azul impacta o comportamento de risco como excesso de velocidade. Aqui eu exibo um trecho, né, dessas 32 horas de vídeo de drone, que foram retificadas, que foram processadas por algoritmo de inteligência artificial, em especial pela equipe de pesquisadores da Federal do Ceará, que tem feito esses algoritmos já há alguns anos. Aqui vocês conseguem perceber que cada carro, cada veículo, ele tem uma envoltória, ele tem uma faixa em que ele está localizado, e um aspecto que você já consegue identificar é que as motocicletas conseguem desempenhar uma velocidade muito maior do que os veículos. Então, isso foi feito, também temos detalhes dessas metodologias, mas eu ressalto o principal resultado, talvez, dessa parte do estudo, dessa primeira fase do estudo, né, é que a gente tem esse excesso de velocidade, em vias que são regulamentadas a 50 km por hora, a gente vê uma taxa de veículos que ultrapassam 60 km por hora que salta de 35% a 82%. Esse intervalo de 60 km por hora a gente considera não só essa porcentagem que os veículos podem ultrapassar o limite de velocidade, mas também até eventuais incertezas que tem no modelo estatístico, mas, de certa forma, essa comparação de uma velocidade média de 58 km por hora que salta para 72 km por hora é algo que é bastante evidente e bastante chocante. Então, por fim, essa minha terceira e última parte da apresentação, se a faixa azul ela reduz as mortes e as lesões no trânsito, isso conversa bastante com os outros estudos que também usaram os mesmos conjuntos de dados, né, do InfoSiga, e que aqui esse estudo ele traz uma inovação que talvez tenha sido a principal desse estudo. Em primeiro lugar, a gente pareou as vias por atributos viários, né, como eu já tinha comentado, a gente estabeleceu um grupo de comparação, e além disso a gente buscou fazer um refino espacial dos registros de sinistros para cruzamentos e meios de quadro. Esse é um algoritmo que já vem sendo desenvolvido pelos colegas do Instituto Cordial já há alguns anos e busca tentar, da melhor forma possível, com a melhor informação possível, que é o que a gente tem no InfoSiga, identificar se esse sinistro ele ocorre numa área com cruzamento ou numa área de meio de quadro. Então, a partir disso, também a gente fez um antes e depois com controle, excluindo os 2 meses ao redor da implantação, para a gente evitar esses desvios ou eventuais influências da implantação própria da faixa azul, da própria pintura, adaptação dos condutores, né? Adotando algumas janelas alternativas para a gente ter alguma sensibilidade dos resultados, que eu já vou passar melhor mais adiante, e para os estatísticos aqui de plantão, a gente adotou uma significância estatística com um valor P menor do que 0,15, que está alinhado com a literatura científica internacional. Então, para isso, no momento de publicação do estudo, em janeiro desse ano, o relatório foi finalizado em outubro, novembro do ano, a gente tinha georreferenciados e com refino geoespacial, que eu comentei, os sinistros até julho de 2024. Ou seja, até a última faixa azul que foi implementada em São Paulo, foram 2 vias em outubro de 2024, a gente tinha 9 meses depois para todas as vias. E 9 meses, como eu comentei, é muito pouco. Então, para isso, era a melhor informação que a gente tinha na época, a gente foi considerando 3 cenários de implantação. Primeiro, considerando 100% das vias com faixa azul, em que a gente tem até 9 meses depois da implantação.
Voltando um pouco atrás no tempo, mas perdendo um pouco essas vias que foram implantadas mais recentemente, a gente tem 93% das vias com faixa azul, mas para essas vias a gente tem 10 meses depois, então a gente ganha um pouco de tempo e perde um pouco as vias, então um pouco esse cobertor curto, né, para tentar obter os coeficientes que seriam mais robustos. E, por fim, como terceiro cenário, a gente pegou 80% das faixas azuis implementadas até julho de 2024, e essas sim, a gente teria até 12 meses depois. E qual que foi a ideia? Se a gente conseguisse obter coeficientes estatísticos com a mesma ordem de grandeza e todos significativos, né, com esse valor P que eu mencionei nos slides anteriores, a gente conseguiria começar a ter alguma evidência de que esse coeficiente ele é robusto, né, em termos de tempo, em termos estatísticos também. E o próximo quadro, do próximo slide, já são os resultados, mas antes disso eu queria passar como interpretar os resultados. Eu não sei qual a formação aqui das pessoas que estão nos assistindo, então uma aula de estatística em um minutinho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês dois tipos de coeficiente, um de aumento de sinistro, são coeficientes positivos, e negativos, que se referem à diminuição de sinistros, e para cada coeficiente a gente tem um intervalo de confiança. E qual que é a ideia? Se esse intervalo de confiança ele cair tanto no limite superior quanto no inferior, no mesmo quadrante, significa que eu posso ter alguma certeza de que esse coeficiente realmente é de aumento. Ao mesmo tempo, imagina, eu tenho um outro coeficiente, esse que fica um pouquinho no vermelho, um pouco no azul, e que o valor médio dele é negativo. Então, poxa, Matheus, então esse coeficiente ele fala que então a faixa azul tem um efeito causal de diminuição de sinistro. Não, porque o limite superior ele está no quadrante positivo e o limite inferior está no quadrante negativo. Então, eu não posso afirmar que esse coeficiente ele é diferente de zero. Então, isso é um pouquinho da aula de estatística express, vamos dizer. Esse é o gráfico que, de certa forma, sintetiza o principal achado do estudo, que, de forma alinhada até com outros pesquisadores da área que usaram o estudo, não foi encontrada nenhuma evidência nem de aumento, nem de decréscimo de sinistro de trânsito relacionado a motociclistas, com uma exceção. No cruzamento, e envolvendo motociclistas, e só com sinistros fatais, da ordem de 100% a 120%. Vocês conseguem ver aqui, eu não sei se meu mouse está evidente para vocês, mas é possível afirmar que existem valores aí de aumento de 20%, até 200%, mas eles são todos de ordem positiva, diferentemente dos outros quadrantes e dos vários outros gastos que foram feitos nesse estudo, em que não dá para afirmar que houve uma diferença diferente de zero em termos estatísticos. Então, em resumo, nas condições observadas, como a faixa azul vem sendo implementada no município de São Paulo, a faixa azul não se configura como política de segurança viária, né? Ela é uma política de pertencimento, de visibilidade física, como eu já comentei, mas com política de segurança viária a ponto de retirar as metas de redução de sinistralidade viária, de mortalidade no trânsito. Nesse estudo, com as informações que a gente tem, a gente não vê dessa forma. E por quê? Eu vou retomar um pouco dos achados da primeira parte, né, de que os próprios motociclistas eles relatam essa maior legibilidade, pertencimento, mas essa leitura de trajeto livre em contexto de pressão laboral fazem com que a gente se desloque aqui para o nosso primeiro ícone, né, de motociclistas que quase que na sua generalidade eles ultrapassam o limite, né, de velocidade, chegando a médias de 72 km por hora, que já são muito altas no contexto urbano. Isso, é claro que está corroborado com sinistros, né, que teve esse aumento de sinistros fatais em cruzamentos com motociclistas, o que inclusive é relatado por eles próprios. Ele fala, olha, eu entro na motofaixa, ou na faixa azul, no lugar que eu tenho que entrar por conta da minha origem e do meu destino. E se eu faço uma infraestrutura e que eu faço esse funil e que o motociclista entra nela e desempenha uma maior velocidade, é de se esperar que quando a pessoa está entrando ou está saindo da faixa azul para entrar na via que ela precisa entrar, e ela precisa, para isso, desacelerar ou acelerar quando ela está entrando na faixa, é de se esperar que esses sinistros aconteçam nessas regiões, que são cruzamentos. Então, eu trago esse resumo para triangular essas três evidências a partir de dados qualitativos, quantitativos, dados primários coletados com motociclistas ou no campo com os drones,
e dados secundários de InfoSiga para trazer esses resultados para vocês. Então, esse é meu último slide. Tem esse relatório na íntegra, tanto em inglês quanto em português. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estou à disposição. Estamos, eu e Mariana, à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigada, professor Matheus, pela aula mesmo, né? Ensinou a gente até a interpretar dados estatísticos na apresentação, então muito obrigada mesmo. Gostaria de destacar da apresentação do professor Matheus a questão da importância de uma metodologia, né, principalmente para analisar fenômenos complexos, como são os fenômenos da segurança viária, né? Então, isso que ele trouxe para a faixa azul, para nós que somos, em grande parte aqui, membros do Observatório Municipal de Trânsito, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter para tudo que a gente for olhar, né, em termos das políticas de segurança viária que estamos implementando. E aí, então, quais seriam essas políticas, né? Eu acho que o WRI, ele vem justamente contribuir com alguns estudos que eles têm feito nos últimos anos, né? Então, eu convido o Segundo Lopes, que é gerente de investigação para a segurança viária do WRI, e o Edson Guimarães, que é analista de planejamento da mobilidade do WRI Brasil. Os dois eles vão se revezar aí na apresentação. Então, convido vocês e já agradeço novamente a parceria do WRI para as ações de mobilidade em Campinas. Bom dia. Como a Mariângela falou, eu sou o segundo, eu sou a gerente da investigação em projetos do WRI. Eu trabalho para eu trabalho em parceria com o WRI Brasil, porque trabalho em todas as oficinas. Então, vou falar da publicação do WRI da segurança e infraestrutura viária para motociclistas e também um estudo do caso da aplicação dessa publicação. Seguinte. Vou falar do contexto, mas a Mariana acho que deu um contexto muito bom. Vou falar da metodologia, dados usados, os resultados, as recomendações e também do estudo de caso. Seguinte. Seguinte. Então, como a Mariana falou, o problema do uso da moto está crescendo no mundo, não somente no Brasil. E também, agora é 30% das todas as mortes dos sinistros de trânsito no mundo. E também isso implica que o crescimento da frota das motocicletas, que é muito interessante, que na região a problemática é muito similar. Eu sou da Colômbia, na Colômbia a problemática é exatamente igual. A indústria está crescendo, estão vendendo muitas motos e também temos um crescimento acelerado das mortes em motociclistas. Seguinte. Mas uma coisa que é muito importante é que a problemática da segurança viária com motociclistas não é igualmente distribuído. O risco é maior em países de renda média ou baixa e também dentro das cidades não é igualmente distribuída, tem da forma desproporcional, afeta muito mais as pessoas que habitam ou que moram em locais de menor renda. Então, tem uma problemática que o motociclistas, o moto é o modo com maior risco relativo. Esta gráfica é do plano da segurança viária do São Paulo. Tem que viagem em motocicleta é 356 vezes mais perigoso que em ônibus, por exemplo. Então, é o modo mais perigoso por cada viagem. Se você sai em moto, tem muito mais risco de não voltar a casa vivo. E também é muito importante que, por exemplo, na Colômbia, a metade dos atropelamentos fatais dos pedestres, claramente, envolve uma motocicleta. Então, tem muitos mais problemas que quando você tem mais uso da moto. Então, isso é um contexto, acho que global, não é somente no Brasil, mas é igual em todo lado. Seguinte. Então, vou falar da metodologia. Seguinte.
Primeiro, nós queríamos saber se existe uma relação entre a velocidade, a infraestrutura e a segurança viária das motos em países de baixa ou média renda. E quais são esses fatores do ambiente viário que influenciam a segurança viária dos motociclistas? Usamos 6 cidades que vocês podem ver na gráfica, todas com uma proporção muito diferente das mortes da moto, também de pedestres, com contextos muito diferentes. Seguinte. Então, primeiro, nós coletamos as características da via, podem ver algumas das variáveis, por exemplo, o canteiro central, o canteiro lateral, que são as divisões das calçadas da via, largura das faixas, número de faixas, grão, etc. Seguinte. Também outras variáveis do ambiente viário, como passarelas, existência do transporte público, pode ser o BRT ou o transporte público general. Seguinte. A velocidade, essa é uma variável muito importante. Nós fizemos uma ferramenta para coletar os dados da velocidade nas cidades. Então, nós tínhamos velocidade do Google API, que é uma fonte para todas as cidades, exceto China, acho que eles não têm Google, mas não, todo o Brasil, por exemplo, nós poderíamos fazer o coletado de dados da velocidade, e nós usamos a velocidade do fluxo livre às 3 da manhã. Seguinte. Uso do solo, também fatores do uso do solo, como a densidade, o uso, a intensidade do uso do solo. E, então, essas variáveis nós modelamos para associar as lesões e mortes da motocicleta. Depois da classe de estadística do professor Mateus, vocês podem imaginar como foi este modelo. Então, não vou entrar muito nisso. Seguinte. Os resultados. Seguinte. Então, o primeiro é que a velocidade aumenta a probabilidade de lesões e mortes. Isso é muito importante porque foi uma variável que foi significativa nas 6 cidades modeladas. Bem importante. A variável que foi mais estatisticamente importante foi a velocidade do fluxo livre. Nós testamos velocidade promédio, variância da velocidade, muitas variáveis da velocidade, mas o resultado principal foi a velocidade do fluxo livre de todos os veículos. Também o número de faixas, a maior quantidade de número de faixas, maior quantidade de lesões de motociclistas. Na Buenos Aires foi áreas de espera adelantadas, isso foi só para Buenos Aires. Estações dos sistemas de ônibus têm um impacto significativo para diminuir as lesões. Áreas de baixa renda foi significativa, por exemplo, a menor renda de maior quantidade de vítimas motociclistas. Tem que nós fizemos o modelo para controlar por outras variáveis, então tem que entender que é associado à infraestrutura mais ruim em áreas de baixa renda, não, por exemplo, maior uso da moto, porque nós usamos essa variável para controlar. Então, tem que ver muito com o ambiente construído nas áreas de baixa renda, que tem uma planificação desigual na Bogotá, nas cidades que encontramos isso. Seguinte. A velocidade foi um fator comum. Não, a investigação não encontrou a velocidade que é segura para motocicletas. O que sim sabemos é que depois de 30 km por hora, o risco
dos sinistros aumenta significativamente para os motociclistas. Siguiente. Que o impacto para os sinistros fatais. Isso é muito importante. Não somente incrementa a probabilidade da fatalidade, mas é muito maior para a gravidade mais alta. Siguiente. Também há um caso de estudo da fiscalização em Bogotá que mostrou que, primeiro, nas pontos da câmara de velocidade, as fatalidades diminuíram significativamente, mas um problema é que nos segmentos adjacentes às câmaras, os sinistros aumentaram. Então, essa relocalização dos sinistros pode ser por efeito canguru ou compensação do risco, mas isso fala muito importante, que a medida pontual pode não ser ótima para a segurança viária da motocicleta. Outros resultados foi o canteiro central. Neste caso, estamos falando dos canteiros ao mesmo sentido da circulação, que tem um aumento nas lesões em pontos com acessos e saídas da calçada central. Então, é muito importante porque isso passa em muitas cidades latino-americanas. Canteiros, as entradas e saídas não são bem desenhadas ou tem muito mais canteiros necessários. Também as intersecções foram encontradas com contribuir ao aumento da sinistros, o uso do solo, maiores densidades, por exemplo, o que quer dizer que é mais necessário as cidades densas como as latino-americanas ter mais gestão em esses locais. As passarelas elevadas para pedestres também têm um resultado do maior risco de lesões, e o espaço público pode diminuir o risco para os motociclistas. Então, agora vou falar das recomendações. É importante falar que não todos os resultados dão uma recomendação, porque, por exemplo, a área da espera adelantada só foi um resultado para Buenos Aires. Então, temos as recomendações que que encontramos na mais de uma cidade para poder fazer uma recomendação mais global. Siguiente. Então, o primeiro é clave trabalhar com um sistema seguro. Vou falar um pouquinho mais disso, mas não há só uma só que pode fazer o impacto, tem que ser pensado como um problema complexo e fazer o pensamento sistêmico com sistema seguro. E também é muito importante usar os dados da forma proativa, fazer uma metodologia que faça a identificação do risco proativamente para proativamente fazer as implementações onde pode haver no futuro mais vítimas. Siguiente. Então, o primeiro, a gestão da velocidade é fundamental. A gestão tem que ser para todos os veículos, não só para motocicletas. Isso foi um dos principais resultados. As intervenções devem ser mais pensadas lineares, como falei. A intervenção pontual da câmara da velocidade fez um efeito da canguru, da relocalização. Então, deve ser mais pensado linear. Para fluxo livre, isso também é muito importante, porque nas arteriais, que as ruas que mais mortes têm, também não pode fazer medidas que afetem a congestão, porque não é politicamente bem aceitado. Mas a velocidade do fluxo livre não tem resultados negativos na congestão. Vou falar um pouquinho mais disso agora. Seguinte. O uso do solo tem impacto na sinistralidade, tem que ser considerado nas medidas da gestão.
Então, o nível de renda, uso do solo ou densidade, tudo isso tem impacto na segurança viária. Então, tem que ter isso na medida integral da estado de velocidade, da tudo o que precise para ter uma medida para motociclistas. Siguiente. As intersecções são muito importantes, então tem que fazer uma gerência dos conflitos nas intersecções. Isso foi muito importante porque foi uma variável bem impactante no risco. Então tem que fazer uma gerência dos conflitos e também pode ser precisar da fiscalização nas intersecções. A largura da faixa é importante. A mais larga a faixa, mais probabilidade do zig-zag das motociclistas tendo sinistros com veículos grandes, veículos pesados. Então, deve revisar a classificação das vias, considerar a geometria dos canteiros. Acá um exemplo de um canteiro com um desenho muito ruim que incrementava os conflitos da motocicleta. Na Bogotá nós fechamos esse canteiro, medimos, melhorou muito os conflitos. Alterar as larguras das faixas, isso precisa mais estudo, mas pode ser que mais curto, a largura pode ser melhor para motociclistas. Restringir ou redesenhar os canteiros centrais. Então, acá restringimos, mas também deve redesenhar para que o motociclista não entre a faixa na blind spot, ponto cego, pode ser, dos veículos grandes. Isso é acho que é muito importante para as vias latino-americanas. E também combinar ações para motociclistas com outros usuários da via. Um erro muito comum é, por exemplo, mirar um ponto crítico, pensar que é somente crítico para pedestres, e fazer algo somente para pedestres, mas o motociclista é muito importante. Um exemplo, tem muitos exemplos. E também, quando fazem transporte público, passarelas de pedestres, tem um impacto direto nos sinistros dos motociclistas. Então, tem que ter em conta com outras ações. Seguinte. Então, os resultados da guia foram já testados no projeto do Bogotá. Fizemos o seguinte. Quando ok, el contexto no Bogotá, primeiro, os sinistros dos motociclistas têm um comportamento linear. Nós falamos disso no resultado da guia, mas também se vocês miram os dados locais, tem um comportamento parecido, muito mais que os pedestres. A maioria, 80% das mortes da motociclistas ocorrem em as vias arteriais, e 30% apenas em 8% da rede. Então, os sinistros são muito localizados, mas ao largo dos corredores. 30% dos condutores que excedem o limite de velocidade, 50% os motociclistas. Então, 70% mais do excesso nos motociclistas que em condutores. Então, a cidade precisa fazer algo para excesso de velocidade das motociclistas nas ruas arteriais. E também, Bogotá, idêntico, é muito parecido a Brasil, acho. Tem um aumento do uso da moto, porque é muito barato conseguir uma moto, e é o modo com mais risco de todos os modos. Objetivamente, é muito perigoso. Andar em moto é tão perigoso quanto correr com uma tesoura na mão. Objetivamente peligroso. A metade dos pedestres morrem em sinistros com motociclistas.
Então, a implementação foi uma combinação de evidências internacionais, a publicação do WRI e também dados locais, muita coordenação interinstitucional. A Secretaria da Mobilidade não pode fazer infraestrutura, mas a outra que sim, então se deve fazer muita coordenação. E em alguns locais fizemos lombadas parabólicas nas vias arteriais e também fechamento de canteiros centrais para melhorar os conflitos viários. Então, fizemos uma implementação linear. As lombadas são implementadas em séries nas ruas arteriais, as mais importantes da Bogotá, em corredores críticos identificados como uma metodologia proativa. Isso é muito importante. Projetada para fazer cumprir o limite da velocidade, somente tem um impacto no fluxo livre de todos os usuários. Esse desenho foi sacado exatamente do guia dinamarquesa. Isso é muito importante porque claramente não teníamos como fazer um desenho novo sem haver fez isso. Então copiamos igual a guia dinamarquesa e funcionou. Então isso é muito importante porque em engenharia também tem a possibilidade de trazer coisas de outros locais que são muito diferentes, como Dinamarca. Acho que Bogotá vai ser mais parecido ao Brasil, mas é muito importante. E aí também alinhada a locais de conflito como intersecções. A guia fala que intersecção é muito importante. E também quando um canteiro central não pode ser fechado, a lombada é alinhada para que o conflito seja a baixa velocidade. Os resultados, nós implementamos mais de 200 lombadas nas vias arteriais em 10 quilômetros da rede. Nos locais da implementação tem uma redução de 70% da fatalidades, estatisticamente significativa, e também 60% da redução de feridos graves, também estatisticamente significativo. Tem um impacto a nível cidade. Isso foi uma coisa que foi difícil de entender a princípio do projeto. Tem um impacto muito alto porque é muito custo eficiente. E também ajudou a reduzir as fatalidades na Bogotá. O custo-benefício é muito importante para um gerente público. Não sei se eu falei disso, mas eu era o diretor da segurança viária da Bogotá quando nós implementamos isto. Então era muito importante se vamos a investir em ressaltos que tuvieran, en lombadas que tuvieran un gran impacto. Então, estimamos que somente por fatalidades evitadas, feridos evitados, tem um benefício anual de 90 milhões de dólares. Não sei em reais quanto é, mas deve ser muito. E a custo da implementação foi somente $1 milhão. Então, tem um custo-benefício aproximadamente de 90. Por cada dólar, peso real investido, tem um retorno do 90 para a cidade. Somente para comparar, a cidade gasta 200 vezes mais recursos tapando buracos que fazendo lombadas. Então, é muito, muito custo eficiente para o impacto que tiver. Seguinte. Uma pergunta muito importante, acho que é a clave, é a bondade da recomendação da guia, é que não tem impacto negativo no congestionamento por el hecho de ser diseñado para a velocidade do fluxo livre. Isso é muito importante. E isso tem uma base da teoria. Reduzir a velocidade pode melhorar o fluxo. Não vou entrar nisso muito. Fizemos modelos para provar se iba a ter um impacto no congestionamento. Provamos que não, e os resultados das implementações mostraram que nos locais, alguns locais têm 10% mais fluxo e também uma melhoria de entre 7% e 20% nos tempos de viagem. Isso é muito importante porque a congestão é um problema na Bogotá. Siguiente.
Também tem uma muito boa recepção da comunidade. Todo mundo em Bogotá odeia a Secretaria da Mobilidade, mas esse projeto as pessoas gostaram. Eles, sim, muita gente pediu, solicitou lombadas parabólicas formalmente e também politicamente nós foram aceitados na Bogotá. Então, as conclusões, a velocidade do fluxo livre de materiais é fundamental por impacto em segurança viária e também em congestionamento. O uso proativo de dados foi muito importante porque você vai aos locais onde vai ter mais potencial de melhora e pode ter mais impacto. Os sinistros com essa metodologia não se relocam com implementações lineares, então é muito importante a implementação lineal identificada proativamente. E também pode ser importante testar outras medidas lineares, como, por exemplo, controle de velocidade por trechos. Se deve trabalhar em sistema seguro, adotar medidas integrais, como falei, tem muito mais complexidade. O resultado das novas não foram zero, precisam fazer mais coisas. E tem um grande potencial para coordenar com outras medidas. Por exemplo, o fechamento do canteiros pode ser coordenado com objetivos da mudança climática. Se você faz reverdecimento, acho que se fala, reverdecer, renaturalizar. E também o congestionamento, o fechamento dos canteiros, a melhorar os conflitos, o que quer dizer que nas horas do alta demanda, isso melhora a congestão, mas também melhora a segurança viária. Então, a publicação funciona, é muito bom. Recomendo leia a publicação completa. Isso é tudo. Se tem uma pergunta, perdão por mi portunhol. Se tem uma pergunta, aí está meu correio, também com os mais colegas do WHI Brasil. Obrigado. Obrigada, segundo. O Edson agora vai apresentar. Obrigado, Maria Ângela. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, eu sou o Edson. É um prazer para mim estar aqui hoje nesse webinário com vocês. E eu estou aqui para apresentar os resultados desse outro documento produzido pelo WR Brasil, que, na verdade, diz respeito a uma síntese de um ciclo de encontros que a gente organizou para discutir segurança viária e motocicletas com diversos atores envolvidos no tema, né? Começando aqui só falando da estrutura rapidinho, então a gente vai ter essa primeira parte de contextualização, depois fala da metodologia e entro já nos resultados desse ciclo. Esse documento teve uma abordagem um pouco diferente para nós, ela foi bastante qualitativa, né, na intenção de antes de a gente realizar um estudo que fosse quantitativo, né, propondo algum tipo de solução frente a esse problema observado, a gente ouvisse, né, todos os atores envolvidos nesse fenômeno, para que antes de qualquer tentativa nossa de sintetizar ou de tentar entender melhor esse fenômeno, a gente pudesse conhecer ou compreender todos os ângulos, né, com todos os diferentes saberes e perspectivas e as diferentes formas como esse fenômeno afeta cada um dos atores envolvidos, né. Então, começando apresentando um pouco desse contexto, pode passar, Rei. A Mariana já nos deu, né, um ótimo panorama do contexto que a gente se encontra hoje, mas eu gostaria de enfatizar aqui uma informação, que é o fato de que esse aumento da frota, ele não acontece de forma homogênea, né, entre as pessoas que utilizam a moto. Ela é diferente nesses perfis, e quando a gente olha para a classe, por exemplo, né, a gente vê que os maiores aumentos no índice de propriedade de motocicletas, eles foram nas classes mais baixas, né, respectivamente D, E e C, né, com a classe mais baixa ali, D e E, tendo um aumento de 100% em 7 anos. Quando a gente olha para gênero e para idade também, a gente vê ainda mais características, né, que vão formando esse perfil, que ele é majoritariamente masculino, né, que são 75% do total, e majoritariamente jovem também, né, então ali entre 18 e 40 anos. Uma ressalva para esses dois dados são o fato de que eles dizem respeito, pode passar o slide, somente a 46% das pessoas que possuem motocicletas, visto que esse é o percentual das pessoas que são habilitadas para essa categoria, né? O que também é uma outra informação relevante para a gente montar esse perfil. E quando a gente olha para isso de forma espacializada ainda, né, a gente também vê que existe um recorte, né? Tem uma predominância no uso de motocicleta em algumas regiões do país, né? Norte e Nordeste, especialmente o Norte, eles
tem um alto percentual de uso de motocicleta para o trabalho, por exemplo, né, passando 40% dos deslocamentos. Saber disso tudo é bastante importante, porque esses dados eles nos dizem quem são essas pessoas que estão morrendo, né? Então a gente fala das mortes, mas quem são essas pessoas? Elas são majoritariamente homens, né, jovens e de baixa renda. Isso é bastante importante, porque mais uma vez nos coloca nesse lugar de entender esse fenômeno, né, do aumento das mortes e das lesões por motocicleta como um problema que ele é complexo, né, como já foi reforçado aqui nas outras apresentações, e que não é algo que é simplesmente resultado do aumento do número de motocicletas ou de decisões individuais dessas pessoas, né. Então, quando a gente começa a olhar para algumas das externalidades do uso da moto, a gente entende que existem algumas que são positivas para determinados grupos, né? A gente vê, por exemplo, que 1 em cada 3 viagens que tem como viagens feitas por aplicativos de motocicleta, elas têm como origem o destino favelas ou comunidades urbanas, né? Que historicamente a gente sabe que são essas regiões que não são atendidas ou são atendidas de forma inadequada ou insuficiente pelo transporte público, né? Pode passar? A gente entende também que ter uma motocicleta, muitas vezes ela não vai dizer respeito simplesmente ao deslocamento de uma pessoa dentro da cidade, né? É comum que ter uma moto signifique ter um maior acesso à cidade, ter um maior acesso às oportunidades urbanas, né? Ter uma estabilidade maior, que sem a moto essas pessoas talvez não tivessem acesso. A gente tem dados de 2021 do IBGE que estimam que a gente tinha 1,5 milhão de pessoas trabalhando na gig economy no setor de transporte, né? Falando especificamente desses trabalhadores plataformizados. Pode passar? Essas externalidades, elas, né, que resultam desse fenômeno, elas geram uma leitura para a gente que é conflitante, né? Porque de um lado a gente tem um aumento do número de sinistro, né, das mortes, das lesões, uma degradação do transporte público, mas do outro a gente tem, né, um maior acesso à renda, né, ainda que precário, a gente tem um maior acesso à cidade e às oportunidades. E isso tudo, de novo, né, falando da importância, ele nos coloca nesse lugar de entender esse fenômeno como resultado de um sistema que ele é muito complexo, né? E para entender isso, a gente precisa de uma metodologia que fosse capaz de lidar com isso considerando todos esses resultados, fatores e os atores envolvidos. A gente adotou uma metodologia, então, que se chama prática de sistemas, que ela já foi elaborada justamente para apoiar na análise nessa análise coletiva de problemas que são complexos, né? Então, ela parte da premissa de que fenômenos sociais que são relevantes, como é o nosso caso, né, são resultados da interação de vários atores, de vários fatores e dinâmicas que sempre se retroalimentam, né, ao longo do tempo também, fazendo que seja insuficiente essa leitura linear que às vezes a gente tenta ter, uma leitura linear ou simplificada, né, das causas ou efeitos desse fenômeno. Essa metodologia ela tem um instrumento central, que é a elaboração de um mapa sistêmico, que eu vou mostrar mais para frente, mas que nada mais é do que um mapa de conexões, onde a gente consegue observar essas relações entre cada um dos fatores e cada uma das temáticas envolvidas nesse fenômeno. Pode passar, Rei. Então, com essa metodologia definida, a gente partiu para o convite desses participantes, né? Então, a composição de cada um desses grupos ela foi sempre orientada na intenção de garantir a maior quantidade de diversidade de perspectivas. Então, a gente considerou o papel de cada participante no sistema, a gente considerou a representatividade regional, a de gênero, essa complementariedade de saberes. Tudo isso para que a gente pudesse garantir que a gente cobrisse, né, os diferentes ângulos desse problema antes de tentarmos fazer uma síntese. Então, dessa forma, a gente montou 3 grupos, os pesquisadores e especialistas, o setor público, e os motociclistas, né, o que somaram no total 51 pessoas diferentes de 39 instituições. Esses encontros eles aconteceram em 2 ciclos, então foi um primeiro onde a gente se encontrou individualmente com cada um dos grupos, e um segundo ciclo onde a gente reuniu representantes de cada um desses grupos em 3 encontros sequenciais, então as mesmas pessoas no mesmo encontro. Pode passar, Rei? Bom, descrita a metodologia, a gente entra nos resultados, de fato, propriamente dito, né? Só reforçando, né, que todo esse ciclo ele foi conduzido como um processo de escuta ativa, na realidade, né? Então, no início de cada um dos encontros, a gente apresentou uma síntese relacionada ao aumento de motocicletas, né? Uma síntese de dados. E a partir desse cenário mostrado, a gente fez uma pergunta orientadora que foi, olhando para todo esse cenário, o que te gera mais preocupação? Pode passar, Rei. Aqui eu já vou mostrar de fato o que foi o resultado desse primeiro ciclo, né? Dessa pergunta orientadora. A ideia aqui não é que a gente consiga se atentar e entender exatamente o que significam essas conexões, né? Porque elas são confusas a primeiro momento mesmo. Mas o que eu quero mostrar aqui é que, né, ouvindo todos esses atores que ocupam diferentes lugares do sistema e têm diferentes perspectivas, foram esses os temas que emergiram nas discussões, né? Não foram preposições ou imposições nossas, né? Esses temas eles surgiram naturalmente durante as discussões e somente foram sistematizados por nós.
Então, no total, foram 13 temas identificados, 13 temas identificados, né, que são esses retângulos em cinza na imagem. E a identificação desses temas, né, se deu de forma natural, visto que foram onde as discussões acabavam se centrando em determinado momento. E justamente a identificação desses temas é o que a gente entende como um dos principais resultados desse documento, né? Visto que vai ser possível, a partir desses registros, levantar questões que são relevantes para essa temática, ou ainda embasar agendas, ou subsidiar futuras investigações e debates sobre o assunto, né? É evidente que a percepção dos grupos entre cada um dos temas não eram iguais, né? Mas é justamente essa diferença de percepção que foi captada nesses ciclos que qualifica, né, o entendimento desse fenômeno como um todo. Hoje eu vou estar apresentando 4 desses temas, né, devido ao nosso limite de tempo, não dá para discorrer sobre todos, mas a totalidade do que foi discutido vai estar disponível nesse documento completo, que a expectativa é que esteja disponível no nosso site ainda na semana que vem. Pode passar agora. Então, entrando nesse primeiro tema, né, de transporte coletivo, a gente teve uma grande convergência entre os grupos 1 e 2, que são os de pesquisadores e de setor público, né, no entendimento de que essa migração para a motocicleta ela é uma consequência direta da deteriorização do transporte coletivo, né, e que isso, né, como já é bem documentado, gera um ciclo vicioso, onde, né, a saída desses usuários faz com que o financiamento seja menor, visto que hoje ele é basicamente pago pelo valor tarifário, o que causa uma degradação ainda maior, né, pela falta de investimento, fazendo com que mais pessoas migrem do modo, e assim a gente continua nessa repetição, né. Nesse ponto também foi né, existe essa percepção de que, feita essa migração para a motocicleta, a reversão tende a ser muito mais difícil do que é em outros modos de transporte, né? Visto que os passageiros que trocam, mudam, né, essa modalidade, eles passam a perceber a motocicleta como superior em praticamente todos os atributos que são relevantes quando comparado ao transporte coletivo. Né, uma outra informação que é importante, né, mas é que o grupo de motociclistas eles não deliberaram diretamente sobre esse tema, né, essa relação com o transporte coletivo. Pode passar o slide aí. Mas a motocicleta sendo apresentada como uma alternativa necessária frente a essa inadequação ou ausência do sistema de transporte coletivo de qualidade, ela estava implícita em diversos momentos da discussão, né? E claro que entrando nesse último ponto, né, já apareceu no primeiro também, mas, né, o grupo 1 e 2 também deixou muito claro que, né, esse entendimento de que o modelo de financiamento que a gente tem hoje, né, que ele é baseado majoritariamente na tarifa, ele é visto como um nó bastante estrutural para todo esse fenômeno. E, bom, passando para o segundo tema, né, que é segurança viária e fatores de risco, né, teve um diálogo bastante longo, né, do grupo de pesquisadores, destacando essa percepção de que decisões de infraestrutura viária e fiscalização que são tomadas com base em critérios de conveniência política, muitas vezes, né, geram, muitas vezes, políticas que são ineficazes ou contraproducentes, né, e criam precedentes para que outros lugares apliquem antes da realização de avaliações, né, o que contribuem para amplificar esses danos potenciais, como é exatamente o caso da faixa azul, né, muito bem apresentado pelo professor Matheus no início aqui do nosso webinário. O grupo 2 do setor público destacou essa pressão sistêmica que existe sobre o risco, né, como um aumento do sistema dos sinistros, sendo um reflexo também da pressão por produtividade que existe, né, e é imposta pelas plataformas digitais, e não como se fosse, né, uma escolha individual de alguém que decidiu ter um comportamento de risco no trânsito, né? E trouxe também um olhar que é bastante importante, é quase um alerta, né? Mas que é comum a gente ver que é essa estigmatização que comumente é feita, né? Que é focar esse discurso da motocicleta pura e simplesmente nesse comportamento dos motociclistas, né? O que é muito perigoso, porque corre o risco de criminalizar ou culpabilizar um grupo de pessoas que comumente já é vítima, né, de um sistema que não apresenta muitas alternativas, falando em mobilidade, né? Pode passar. E esse risco, né, que a gente está comentando, ele já é, né, ele é visto e ele é percebido pelo grupo dos motociclistas como algo que é inerente, né? Ele é produto desse sistema da forma como ele é. Só que eles percebem isso como algo que já faz parte da rotina deles, né? Então, né, eles sabem que eles vão sair para trabalhar, vão sair para o deslocamento, sabendo que esse risco existe e eles lidam com isso, né? Nesse sentido, né, de perceber esse risco, surge essa valorização e essa urgência por determinados grupos de motociclistas da adequação da formação e no processo de habilitação, né? Nessa intenção de que seja possível existir uma convivência segura entre todos os modos que compartilham essa via, né? E aqui vale uma ressalva, né, que tudo isso foi discutido antes mesmo dessas alterações que a gente teve, né, que reduziram os requisitos mínimos para uma pessoa poder ser um motociclista profissional, ou ainda antes desse novo modelo de CNH que hoje a gente tem em vigor. Podemos passar para o próximo?
Falando de risco também, não tem como a gente não falar da economia que existe em torno da motocicleta, né, que é indutora desse risco muitas vezes. Foi bastante discutido pelo grupo de motociclistas, né, e existe essa percepção de que toda essa pressão que existe por entregas rápidas não vem só das plataformas, né, elas vêm das plataformas, né, dessa forma algorítmica, mas também vem dos restaurantes, vem dos clientes, e existe toda uma cadeia de pressão que recai exclusivamente, né, no trabalhador, né, o que gera uma fadiga, gera um estresse que é comum que induzam ou incentivem comportamentos de risco. Né? E, de fato, quando esse sinistro acontece, por causa dessa tomada desse comportamento de risco, por não existir nada que ampare esse trabalhador, faz com que ele precise voltar ao trabalho em condições físicas e muitas vezes psicológicas também que não são apropriadas, né? O que retroalimenta essa ocorrência de novos sinistros. Nesse mesmo sentido, também o grupo de pesquisadores ele apontou e reforçou a ausência de uma contribuição proporcional das plataformas digitais, né? Seja para o financiamento do SUS, da Previdência Social, da infraestrutura viária, simplesmente não existe. Muito relacionado com a regulamentação dessas plataformas também. E o setor público discutiu bastante sobre o potencial dos dados gerados pelas plataformas digitais, né? Que são dados de deslocamentos, de jornada de trabalho, de comportamento desses motoristas, da velocidade empregada por eles, que seriam muito importantes, não só para ajudar na regulamentação desse trabalho, dessa forma de trabalho, como também para o planejamento da mobilidade urbana. Pode passar. Entrando nesse último tema, meio rapidinho para a gente fechar tempo, mas a organização coletiva foi um tema bastante discutido e apresentado pelo grupo dos motociclistas, né? Porque a gente está nesse ambiente onde muita gente fala, né, de regulamentação e fiscalização, mas hoje eles percebem como já existente, né, cooperativas que atuam como instâncias de regulamentação informal, digamos, né, da categoria, né, que vai desde a exigência de uso de EPIs, da coibição de comportamentos de risco, ou a oferta de capacitações e essa troca de experiências entre profissionais mais experientes e novatos, que é visto com muito valor. Claro, assim, reconhecendo o valor disso, mas entendendo que isso muitas vezes gera uma tensão entre a própria categoria, né? Fazendo com que alguns motoristas acabem migrando para as plataformas digitais justamente para poder escapar dessas exigências de segurança e boas práticas que são colocadas por essas formas de coletivo, né? E nisso tudo, ainda eles percebem uma dificuldade muito grande de organização coletiva, né, que acaba enfraquecendo a capacidade de agência dessa classe, né, visto que hoje, né, o trabalho como ele é colocado dessa forma plataformizada, que não tem um lugar fixo no espaço, ele torna muito difícil a coesão desses atores, né, então esse método mais tradicional de coletividades, né, sindicalismo, associativismo, acaba tendo pouca capacidade de filtração, justamente porque esses trabalhadores eles são dispersos, né? Eles não se encontram mais como antes a gente, né, nesse modelo que a gente está acostumado de trabalho. A gente está passando por uma mudança que não permite mais com tanta facilidade a criação dessa organização coletiva, justamente que atua como um, um regulador também, né? Informal, entre algumas aspas. Podemos passar? Bom, eu passei super rápido aqui sobre algum desses resultados do primeiro ciclo. Né, que foi um insumo para a gente construir o mapa sistêmico que eu mostrei lá na frente. Para o ciclo 2, né, o que a gente fez foi apresentar esse mapa sistêmico com esses resultados que eu expus aqui e estimular com que os participantes, né, olhassem para esse mapa sistêmico e identificassem o que são os pontos de alavancagem, né, o que são esses pontos. São esses pontos dentro do mapa sistêmico onde a aplicação de uma intervenção que fosse uma intervenção ou ação que fosse relativamente pequena poderia mover o sistema nesse sentido que a gente procura, né? Que é o da redução do número de mortes, lesões e sinistros. Então, para isso, a gente pediu com que os participantes votassem e escolhessem 4 temas principais, né? Para que a partir desse recorte do tema, a gente pudesse identificar esses pontos de alavancagem e propor ações ou intervenções. Os temas que foram os mais votados foi fiscalização, plataformização do trabalho e motociclistas, formação e organização coletiva e transporte coletiva. E o que eu vou apresentar agora, né, são algumas das propostas de ações apontadas pelos participantes, né, como capazes de mover o sistema nessa direção do objetivo pretendido. Então, fiscalização ele foi o tema votado como mais relevante, né, dentro do que seria possível intervir nesse sistema. E, de fato, né, existem muitas evidências, hoje a gente trouxe algumas aqui, de que o controle de velocidade é uma das maneiras mais efetivas de ampliar a segurança viária, né? Então, nesse sentido, foi proposto uma cooperação técnica com as plataformas digitais, justamente, similar ao que hoje já existe na cidade do Rio de Janeiro, né, onde as plataformas eles monitoram a direção segura, né, então aplicam incentivos e também uma escala de penalidades quando tem reincidências de comportamentos de risco, ou ainda
um segundo ponto, né, uma proposta de um programa federal com o objetivo de realizar intervenções de infraestrutura viária em pontos críticos, né, similar ao que São Paulo está fazendo com o programa Respeito à Vida, né, que destina os recursos das multas das multas para essas intervenções, justamente, né, ou alguma espécie de financiamento federal, né, algo que eles chamaram como PAC da segurança viária, né, para financiar justamente essas intervenções viárias com foco na segurança. E também foi bastante debatido e falado sobre a elaboração de um modelo de estrutura de coleta, não só de coleta, né, mas de análise e disponibilização de dados de segurança viária, permitindo com que houvesse um monitoramento e o planejamento do sistema, né, pela cidade, similar ao que hoje a gente tem em São Paulo, mas dessa vez com um apoio, uma indução do governo federal, né. A apresentação saiu para vocês também. Saiu, sim. Quem está projetando é o Rinaldo? Rei, Sim. ele teve algum problema, eu posso... agora sim. Agora sim. Então, dando sequência, né, nesse tema de plataformização, a primeira proposta de ação, na verdade, foi um reforço de algo que já está tramitando, né, mas que essa regulamentação, né, e uma posterior responsabilização das plataformas digitais, focando nessa necessidade de um diálogo tripartite, né, tripartite entre Estado, plataformas e trabalhadores, que hoje é bastante incomum, e no enquadramento dessas empresas como prestadoras de transporte, né, empresas de logística, né. Também foi discutido a instituição da criação de pontos de descanso e apoio integrados, né, que é muito bem visto pelos trabalhadores, né, mas pensar isso como integrado na infraestrutura de mobilidade urbana das cidades, né, possivelmente financiado pela taxação dessas próprias plataformas digitais. Pode passar o slide, Rei. Ou ainda na existência, né, de uma maior transparência e de acesso aos dados dessas plataformas digitais, né, com obrigações legais para que esses dados possam ser usados para apoiar o poder público, né, na mesma lógica de antes, né, para ajudar a regular justamente esse método de trabalho, mas também para planejar a mobilidade urbana. Pode avançar, Rei. Entrando no tema agora de formação e organização coletiva, né, foi proposto a instituição de critérios de experiência mínima de CNH para permitir o cadastro ou cadastro e atuação, né, dos profissionais em plataformas, né, assim como já existiam para motociclistas profissionais, mas que agora a gente também acabou de ver uma flexibilização desses pontos, né, que justamente foram, durante as nossas discussões, que foram no finalzinho do ano passado, vieram na ideia de endurecer isso, talvez, de alguma forma, e o que a gente vê foi uma flexibilização. Também foi proposto, né, a criação de alguns programas de capacitação continuada, né, para quem já trabalha utilizando a motocicleta, só que de forma remunerada, né, a fim de viabilizar a participação desses profissionais que, em sua maioria, não podem abrir mão do faturamento diário, né? Então, hoje existem, né, cooperativas, associações, eles fazem esse tipo de capacitação, só que muitas vezes as pessoas escolhem por não estar presentes nesses locais, porque, né, estar presente numa capacitação significa não estar trabalhando, né? E essas pessoas é comum que dependam, né, desse dia trabalhado para se manter. Também isso foi bastante discutido, mas que é a utilização, né, da organização coletiva como estratégia de segurança viária, né? Isso para os motociclistas já é visto como uma instância de regulamentação, né? Então seria importante fomentar esses programas, né, de cooperativismo, de associativismo, de coletivos no geral, né, bem como criar incentivos legais que reduzam esses custos de formalização ou de formalização jurídica desses meios. Vou acelerar um pouquinho para a gente terminar a tempo, mas entrando aqui nosso último tema, na verdade, que é o transporte coletivo, foi proposto, né, algumas ações que mitiguem essa concorrência agressiva ou desleal que existe das plataformas digitais, né, que muitas vezes recebem descontos subsidiados justamente pela própria plataforma para atrair os usuários, né, o que reforça aquele ciclo de degradação do transporte coletivo que a gente mencionou lá na frente, né, então são pessoas que estão saindo do transporte coletivo para outro meio, depois essa reversão se torna muito difícil, né, ou ainda, né, dessa abordagem mais clássica que é de priorização do transporte coletivo nas vias urbanas, né? Seja com uma infraestrutura dedicada, então faixas exclusivas ou BRTs que otimizem a operação desses modos, ou seja, promovendo uma governança, né, metropolitana, por exemplo, em regiões metropolitanas, né, justamente, que permitam essa possibilidade de tarifas integradas entre os sistemas, né, e tenham mais capacidade de reter os usuários. Pode passar, Rei? Bom, acho que eu passei por tudo. Foi meio
denso, eu sei, dei uma grande resumida nesse conteúdo. Mas, né, o que fica, acho que ficam diversos pontos, né? Eu tentei destacar alguns aqui que eu entendi como mais relevantes, mas existem outros pontos também presentes no documento, né? Mas é de entender de que a segurança dos motociclistas, ele é um problema ele é sistêmico, né? Então ele é multifatorial e multissetorial. Então, essa abordagem que tenta olhar para o problema com um único enfoque, ele vai apresentar dificuldades, né? Isso também foi reforçado aqui em algumas apresentações hoje, né? E que as políticas e as ações, elas precisam considerar os diferentes perfis de uso da motocicleta, né? Que são distintos entre todos, né? A gente tem que ter esse cuidado de, ao falar motociclistas, não entender isso como um usuário homogêneo, né? Existem diferenças, diferentes motivos, diferentes necessidades que fazem essa pessoa estar nesse local, né? Também fica muito evidente, né, que as plataformas digitais, elas cada vez mais são atores centrais, né, para pensar uma política pública que intervenha nesse fenômeno, né, e de que a existência e a qualidade do transporte público coletivo influencia diretamente a segurança viária, né? Assim como uma infraestrutura segura, né? Seja lá qual ela for, é muito importante e afeta diretamente a segurança viária. E eu acho que é um pouco aqui do que foi apresentado também nos outros trabalhos, mas do que esse próprio trabalho traz, é de que existe essa necessidade muito latente de fortalecer essa articulação entre os diferentes níveis de governo e de setores envolvidos no tema, né? Então a gente tem que tratar desse problema considerando todo mundo envolvido, e a gente entende que, né, esse fenômeno tem reflexo em diversas áreas. Então a gente precisa considerar todos esses atores, né, para pensar algumas soluções, né, incorporando evidências, dados e justamente a experiência desses diversos fatores, que foi o que esse documento quis trazer. Acho que é isso, consegui terminar a tempo, fico disponível para dúvidas, meu e-mail para contatos está aqui também, e é isso. Muito obrigado. Obrigada, Edson. Antes da gente seguir, então, para as perguntas e para o encerramento, eu queria destacar e agradecer a presença da Fabiana Andrade do Detran, do Juliano Porte da GM, e em nome da Ana Paula, agradecer todos os membros do Observatório Municipal de Trânsito que estão aqui presentes e também os colaboradores da INDEC, que hoje estão representando as áreas de dados, planejamento, fiscalização, educação e governança. E também eu gostaria de convidar o Diogo Lemos, que ele é coordenador executivo da Iniciativa Bloomberg, para fazer uma apresentação, uma síntese das apresentações realizadas agora nessa manhã. Muito obrigado, Mariângela. Olá, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Que apresentações bacanas que a gente viu, né? A gente viu várias camadas que envolvem a motocicleta, especialmente essa do Edson agora, eu achei muito interessante, muito importante, né? Ela foi inédita, a primeira vez que a gente está assistindo a ela também, e ela acho que faz um papel fundamental que a gente não está conseguindo enxergar nas políticas públicas, como ele mesmo coloca, que é de entender todas as camadas que são impactadas pelo uso da motocicleta, seja o uso individual, seja um uso em grande escala, seja ela tomando o lugar do transporte coletivo e sendo vista como uma ferramenta de geração de renda imediata para as pessoas e até como geração de renda para, né, uma sociedade, uma cidade, um estado ou um país, né? E ele conseguiu cruzar ali em sua apresentação, né, essa dimensão coletiva, dimensão econômica né, e entender essa inter-relação das partes, entender que ao uma cidade ou um país não fortalecer o seu sistema de transporte coletivo, isso vai impactar lá na ponta, na decisão das pessoas de comprarem uma moto. Ao entender que a moto pode ser sim uma ferramenta de trabalho, que ela pode ser utilizada como pode e deve ser utilizada, né, como essa grande ferramenta, como Mariana Novaski mostrou em sua apresentação, né, mostrando o aumento vertiginoso da produção de motos que a gente tem, e agora, né, vendo em políticas nacionais uma facilitação do acesso à moto, uma facilitação do acesso à moto para o trabalho, a gente ignora completamente outras questões. O cerne delas é a motocicleta, ela tem um risco intrínseco para a segurança das pessoas. O segundo falou em sua apresentação, né, que é colocar as pessoas, né, andando nas motocicletas das formas que pilotam nas cidades, é como colocar uma criança correndo com uma tesoura na mão. Aquilo tem um risco gigantesco e assusta. As motos deveriam assustar tanto quanto, né,
A nossa. E a gente tem um sociólogo e engenheiro que defende que é difícil encontrar na história do Brasil, fora a escravidão, um fenômeno social tão destrutivo quanto a motocicleta. Principalmente porque a parte destrutiva da motocicleta é extremamente invisibilizada nas nossas discussões, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui agora. A gente observou principalmente ferramentas que remetem à infraestrutura para motos, mas as mensagens mais importantes da gente entender aqui é que a gente não pode olhar para a moto de forma isolada. Não existe, segundo a apresentação do Matheus, nem do segundo, uma infraestrutura que sozinha vá cuidar da segurança dos motociclistas, porque eles não estão sozinhos no nosso sistema. As motos apresentam risco ao motociclista, aos passageiros das motocicletas e para as outras pessoas que estão ali, principalmente os pedestres. As políticas mais eficazes para salvar vidas de motociclistas são também aquelas que salvam vidas de pedestres. São as cidades pensadas para todos os usuários, são as cidades que priorizam os vulneráveis, mas principalmente pedestres e ciclistas, e que pensam como uma camada da segurança essa questão dos grandes deslocamentos, do sistema de transporte coletivo, entendendo que a mobilidade, que o trânsito não é só o congestionamento. A gente tem que planejar as cidades garantindo a segurança em condições aceitáveis de fluidez. Não garantir a fluidez em condições aceitáveis de segurança, que foi a regra para o planejamento ou para a falta de planejamento de todas as grandes cidades do nosso país. Só indo num ponto conceitual um pouquinho importante, mas que sustenta tudo que vocês viram aqui hoje, é que o nosso corpo não aguenta impactos de mais de 30 km por hora sem sofrer lesões graves e sem e está sujeito a virar uma fatalidade. Esse é um ponto-chave, é um dos princípios do sistema seguro de mobilidade. E ao estar numa moto, vocês podem ver por essa imagem que ilustra muito bem, apesar do capacete, o equipamento de proteção individual, que pode estar abotoado de forma correta, que pode ser um capacete seguro, ainda assim, essa pessoa, ou sejam lá as duas pessoas que estiverem na motocicleta, estão extremamente inseguras no sistema, circulando na mesma velocidade que carros e ônibus, onde existe uma grande proteção, não só da lataria, mas no caso dos carros, de vários airbags, cada vez mais parâmetros de segurança sendo obrigatórios. Numa motocicleta, esses parâmetros não têm nem como existir. Então, a gente tem que partir do princípio de que uma pessoa circulando num veículo acima de 30 km por hora não está segura. E, além de sermos vulneráveis, a nossa percepção da velocidade, enquanto ser humano, não é precisa. Enquanto a gente está lá circulando naquela velocidade, a gente não associa esse risco tal qual a gente faz, por exemplo, com a sensação de vertigem, biologicamente falando, quando a gente está na beira de uma altura muito grande, de uma varanda de um prédio alto, de um penhasco desprotegido. A gente não é capaz de ter essa associação, embora o risco, ou seja, a chance de ter um impacto seja igual. E aí, olhando isso em todas as camadas de risco, a gente está falando aqui de segurança para motociclistas, segurança para as pessoas nas nossas vias. A gente tem que olhar para os fatores de risco. E por que a moto tem um fator de risco intrínseco? Porque no que diz respeito ao veículo, falta proteção, falta estabilidade, falta condições adequadas de frenagem. Ao ambiente viário, falta um planejamento inclusivo, o limite de velocidade é inadequado para ela, mesmo 50 km por hora, ela não está totalmente segura. O tráfego é misto, A gente viu ali uma tentativa de uma política pública de segregação, colocando uma faixa exclusiva para motociclistas, apresentada pelo professor Matheus. Essa política nos mostrou, pelo que ele disse, que houve um aumento da velocidade, essa sensação de segurança que as pessoas têm pela falta de conflitos, de relações, de negociação de conflitos com outros veículos. Mas o aumento da velocidade faz com que esse risco esteja presente o tempo todo. O comportamento, é claro, então isso vai desde a escolha do uso ou não uso do capacete, mas passa o tempo inteirinho
pelo excesso de velocidade. Decidir sobre qual velocidade a gente circula é uma decisão infinitamente, né, mais presente do que a decisão de usar ou não usar capacete. Aí entra a questão do uso de álcool e de drogas. A experiência do piloto, que é importante, mas é só uma partezinha do que diz respeito ao comportamento. E, claro, aí entram outras questões, como dificuldade de visibilidade por outros veículos, né, por como que o indivíduo é e está naquele momento. E aí uma camada que o Edson também trouxe muito mais bem explicadas, que são os fatores ocupacionais, né, de jornadas longas exaustivas, de pressão, né, por conseguir né, um montante de dinheiro que ele só vai conseguir se ele fizer várias viagens, né? Então, às vezes, o estímulo à velocidade não é o primeiro passo, não está literal, mas ele existe por uma série de outros fatores. Então, tudo isso faz parte do que a gente tem visto nas nossas cidades sobre motocicletas hoje em dia. Mas eu queria aqui deixar uma mensagem final em termos conceituais, que é: a velocidade é o principal fator de risco para a segurança no trânsito, independentemente de onde a gente estiver, se for na cidade, se for na estrada, para todos os usuários do nosso trânsito. Porque, independentemente de outras causas do sinistro que podem estar envolvidas naquela situação, a velocidade de impacto vai definir a gravidade da lesão. E aí, para sair daqui com uma mensagem né, que não seja só, né, de alarme, como essa que eu passei até agora, eu queria deixar aqui uma mensagem, talvez todos vocês já saibam disso, mas eu queria colocar isso num contexto um pouco maior. Que Campinas vem construindo uma das experiências mais bem estruturadas de segurança viária no país, pautada pelo seu plano de segurança viária, que foi né, que entrou em vigor em fevereiro de 2024, mas que começou, né, com um planejamento que envolveu muitos de vocês que estão presentes aqui nesse webinário hoje e que reúne, né, uma legitimidade para poder, inclusive, liderar uma agenda nacional, de mostrar que tomar medidas que são difíceis, né, politicamente sensíveis, vale a pena, porque elas trazem uma série de outros benefícios. E isso precisa ser comunicado para a população, as questões precisam ser enfrentadas, e todo mundo está ali disposto a entender, né, quando a gente leva o assunto sobre salvar vidas, sobre trazer uma mobilidade segura, sobre proteger crianças, né, quando a gente consegue fazer com que a mensagem seja lida dessa forma, a gente consegue ir destravando e articulando uma série de ações que, de fato, são efetivas. Voltando ali pela apresentação do segundo, né, ele trouxe uma série de recomendações importantes, mas dentre elas eu queria ressaltar, primeiro, que a mobilidade tem que ser planejada para todos os usuários, pensando pelos que estão mais fracos nesse sistema. A gente não pode olhar só para um pedacinho e pensar mobilidade para ele. A gente tem que olhar como um todo, porque as ruas, apesar de aparecer numa recomendação que né, ter menos conflitos é importante, as cidades vão ter sim conflitos, e a gente tem que pensar como resolver esses conflitos das melhores formas, protegendo a todos. Campinas vem trabalhando em capacitação institucional, com uma base de dados e monitoramentos que já foi uma das protagonistas no país e que hoje tem se tornado uma das mais importantes, né, uma das mais importantes referências. Intervenções urbanas focadas nos pontos críticos, campanhas de mídia de massa nos principais fatores de risco, já teve sobre velocidade, recentemente sobre beber e dirigir, né, sobre nunca beber e dirigir, e a gente tem visto esse ano fiscalização de alcoolemia, né, que tinha sido algo que vinha sendo pouco pautado pelo país e que Campinas vem retomando, né, como protagonista nesse caso. Então, deixando aqui uma mensagem de que Campinas já adotou o Sistema Seguro e a Visão Zero como o orientador das suas políticas de segurança viária, suas políticas de mobilidade segura e sustentável. E é muito bom poder participar de tudo isso. A gente vem como Iniciativa Bloomberg apoiando a cidade desde 2022, né? E é muito importante a gente olhar para hoje a principal vítima no trânsito, que são os motociclistas, e tentar pensar como que a gente consegue protegê-los, salvar essas vidas, entendendo que hoje o trânsito é a principal causa de morte de crianças de 5 até jovens adultos de 29 anos, a maior parte deles motociclistas, e que a gente precisa enxergar esse tema com todas as camadas, como a gente pôde fazer aqui hoje. É isso, queria deixar um parabéns para todo mundo que fez as apresentações, né, e agradecer por todos que estiveram aqui, e vou devolver a palavra para a Mariângela para poder fazer aí uma síntese por parte da ENDEC.
dessa apresentação. Muito obrigado e uma ótima semana a todos. Obrigada, Diogo. São contribuições muito importantes, né? A gente realmente tem tido avanços, como o Diogo destacou na apresentação, como eu falei no início, né? A gente está muito feliz com os dados e, com certeza, o apoio da iniciativa tem sido fundamental para isso, assim como de todos os membros do observatório que estão aqui hoje. E, é claro, das equipes da INDEC, que estão muito bem representadas aqui também. E daí, antes da gente encerrar, eu vi que tinha o Enevaldo trouxe uma questão, né, Enevaldo, que é sobre as iniciativas em andamento voltadas aos condutores de motocicletas, bicicletas e outros veículos elétricos de baixa velocidade. Sobre orientação e conscientização, aqui na educação a gente faz, sim, principalmente para motocicletas, orientações permanentes, mas a gente conversa com todos os públicos em alguns momentos do ano, né? E a Ana Paula também trouxe que dar visibilidade aos sinistros envolvendo motociclistas é fundamental para reconhecê-los como um importante problema de saúde pública, né? É super importante isso, e isso que não só o Diogo trouxe, né, mas o WRI também trouxe, que é entender também esses sujeitos na sua integralidade, né? Então, que outras questões, algumas escapando, inclusive, do trânsito, né, e das políticas de segurança viária, que outras questões vão incidir no maior risco ou menor risco dessa pessoa ela estar mais exposta no trânsito. Como eu falei no início, né, políticas públicas elas precisam ser baseadas em dados e evidências, e isso eu acredito que Campinas tem feito muito bem. Então, para a gente conseguir avançar nessa discussão, é fundamental que a gente consiga, de fato, olhar para esses dados e para essas evidências com um olhar cada vez mais crítico, com metodologias cada vez mais robustas, como foram apresentadas aqui hoje, e também com soluções que muitas vezes precisam de maior criatividade e de entender melhor a complexidade desse tema, né? Que foi muito a contribuição também que o WRI trouxe com o segundo e também com o Edson. E daí eu gostaria, então, de ver nesses minutinhos finais se os nossos apresentadores têm uma palavra final, né? Mariana, Edson e Segundo. Acho que não. Obrigada, então. Então, sendo assim, a gente encerra o seminário agradecendo a presença de todos vocês. E também nos colocando à disposição. A gravação desse seminário vai ficar disponível no YouTube, a gente vai divulgar nos grupos em que a gente divulgou também. A gente divulgou o webinar, a gente também vai divulgar a gravação que estará disponível no YouTube. E reforço o convite para toda a semana do motociclista. Sábado a gente tem um workshop para motociclistas também, então para você que também conduz uma moto, se você quiser melhorar um pouquinho mais, venha conhecer o nosso workshop também. E domingo a gente vai ter uma ação de sensibilização, inclusive com a participação da Secretaria de Saúde da Rede Mário Gatti, certo? Muito obrigada, tenha uma ótima semana.